Nosso assunto hoje é panela elétrica, mas antes de entrar nesse assunto eu queria falar com você sobre um assunto relacionado que é qual utensílio comprar primeiro. Não sei qual é a realidade de vocês, se vocês já trabalham, se vocês querem trabalhar com sushi, se vocês não querem trabalhar, se vocês querem apenas aprender mais para fazer com os amigos, para fazer em casa. Seja qual for o seu ponto de vista, seja qual for a sua expectativa, é sempre interessante a gente ter uma noção de qual utensílio comprar primeiro. Então, na minha ideia, no meu ponto de vista, a gente pode analisar da seguinte forma: quais são os utensílios necessários para a gente produzir o sushi? Vamos falar daquele sushi mais conhecido, o maki sushi, que é o arroz por dentro, a capa de alga por fora, o nori, né? O recheio. Vamos falar do maki sushi. Os utensílios mais importantes que facilita muito a nossa vida na hora de produzir o maki sushi são a esteira, né, que é o maki-su ou sudare, a faca e a panela, ok? Existem outros utensílios, sim, mas vasilhas, tábuas, coisa que normalmente a gente já tem na nossa cozinha, certo? Então, principalmente, nós vamos utilizar o sudare, né, o maki-su, aquela esteirinha, a gente vai utilizar uma faca e a gente vai utilizar a panela. Levando em consideração que o sudare, o maki-su, né, a esteirinha, é barato, de 10 a 15 reais você compra em supermercados, na seção de comida japonesa você encontra, ou se não encontrar na internet, se você encontra com facilidade, um preço muito baixo, de 10 a 15 reais. Então, a nossa análise vai ficar entre panela e faca, ok? Qual desses dois utensílios a gente compra primeiro? Se você está começando o seu negócio, se você não quer investir, se você não pode investir, saiba que você pode fazer o sushi com a panela que você tem em casa e com a faca que você tem em casa. Mas vamos supor que você quer ter um utensílio um pouco melhor, que você tem um dinheiro guardado, 100, 200, 300 reais, e você quer investir em um utensílio melhor. Qual você compraria? A faca ou a panela, levando em consideração que os outros, na maioria das vezes, a gente já tem na nossa cozinha ou tem um preço muito baixo, que é o caso da esteirinha. Vamos analisar o seguinte: a faca é importante, uma Yanagiba, uma faca japonesa, uma faca especial para sushi, sim, é importante. Porém, o custo dela, para você comprar uma faca de boa qualidade, você encontra facas de 200, 300 reais tranquilo, mas você quer ter uma faca boa, profissional, de qualidade, a partir de R$1.000. É de 1.000 para cima se você quer investir em um utensílio de qualidade relacionado à faca. Panela, a mesma coisa. Se você encontra panela de 100, de 80, de 100, de 200 reais, mas se você quer uma panela profissional, uma panela boa, que vai aguentar a produção, acima de R$1.000, certo? Se eu tenho esses dois utensílios brigando, qual você escolheria? No meu ponto de vista, eu escolheria a panela. Por quê? Porque a faca eu posso usar, eu consigo produzir com qualidade, trabalhando com a faca que eu tenho aqui em casa. Consigo trabalhar. A faca profissional vai melhorar o meu produto? Sim. Vai facilitar o meu trabalho? Sim. Vai agilizar o meu trabalho? Sim. Porém, eu consigo utilizar a faca que eu tenho aqui em casa. E outra coisa, a maior dificuldade que nós encontramos é na hora de cortar o peixe, é na hora de trabalhar com o peixe. Aí, nesse momento, uma faca de qualidade faz diferença. Porém, a gente consegue comprar o peixe já cortado. A gente consegue comprar o peixe pronto. Inclusive, a gente pode pedir, na hora que a gente for comprar o peixe, para o pessoal cortar do jeito que a gente quer. Ó, eu quero uma tira longa, eu quero só a parte da barriga, eu quero o sashimi. A gente já pode pedir para o pessoal que vende para cortar para a gente. Aí você pode me perguntar, mas se eu comprar o peixe grande e eu mesmo cortar, eu não vou ter um custo inicial menor? Se eu comprar esse peixe para que eu corte, eu não vou... o meu capital inicial, o dinheiro que eu vou precisar investir não vai ser menor e eu vou ter mais lucro? Sim, dependendo da forma de trabalho. Se você tem
olha só que interessante. Se você tem um negócio, um restaurante que vende todo dia, que tem uma estrutura para estocar peixe, a gente sabe que é necessário ter uma estrutura para estocar peixe. Se você tem um restaurante, um ponto físico que vende todo dia, que tem um volume grande de clientes entrando e saindo todos os dias, aí sim, você precisa investir a compra dos peixes normal, in natura, né, frescos para você mesmo fatiar, para você mesmo cortar, vai reduzir o seu custo e, consequentemente, vai aumentar o seu lucro. Porém, se você está no início do seu negócio, se você tem está trabalhando com encomendas ou se você está trabalhando em um delivery e ainda está muito no início, essa diferença vai ser pouca. Vai ser uma pequena diferença e isso não vai ter grande resultado. E aí, sem levar em consideração que se você está no início trabalhando com encomenda ou com delivery, você também não tem uma estrutura adequada para estocar peixe, né? Então, nesse momento, né, no momento de início, no momento de trabalhando com encomendas ou trabalhando com delivery, vendendo só aos fins de semana, essa diferença de você comprar o peixe pronto, cortado, ou o peixe in natura para você fazer o corte, é uma diferença mínima que, no fim das contas, se você for analisar o trabalho que você vai ter para cortar o peixe com a economia que você vai ter, essa diferença vai ser ainda menor. E isso vai acabar caracterizando aquilo que a gente chama de economia burra. Vai ser muito trabalho para pouco retorno. Portanto, mais para frente, quando você tiver o seu negócio, um ponto físico, atendendo todo dia com volume, aí sim, é importante que você trabalhe com estoque, é importante que você mesmo faça o trabalho com o seu peixe. Mas no início, essa diferença não vai significar muita coisa. Pelo contrário, você vai ter muito mais trabalho, o que vai dificultar muito mais a sua produção. E é justamente por esse motivo que eu, escolhendo entre panela e faca, no início do meu negócio, escolhendo entre panela e faca, eu compraria a panela. Por quê? Já falei do ponto de vista da faca, agora eu vou falar do ponto de vista da panela. Muita gente acha que o recheio é o principal do sushi. Muita gente acha que o recheio é o que vai diferenciar o seu sushi. Estão enganados. O que diferencia um sushi mediano, mais ou menos, de um sushi excelente é o arroz. O arroz é o que caracteriza o sushi. O arroz é a alma do sushi. Se uma pessoa comer um sushi aqui hoje e daqui a 2 anos voltar, esse arroz ele tem que ter o mesmo sabor. Porque o arroz é o que caracteriza não só o sushi, mas o sushi man e também o restaurante. Se a gente comer um sushi, a gente tem que ser capaz de identificar de onde veio esse sushi só por causa do arroz. Então, olhando para o lado do peixe, a gente pode comprar o peixe pronto, cortado. Olhando pelo lado do arroz, não. Esse arroz é seu, é a sua marca, é o que caracteriza o seu sushi. Então o arroz é mais importante do que o recheio. E é por isso que a gente precisa, quer dizer, no meu ponto de vista, o ideal seria investir na produção do arroz do que no recheio em si. Então eu compraria a panela e mais futuramente eu compraria a faca. Ah, mas tá bom, ok, compraria panela, concordo com você, compraria panela e deixaria a faca para depois. Mas eu também não posso fazer o arroz na panela normal? Claro que pode. Se você tiver em casa uma panela normal de fundo grosso, sabe que tem aquela panela inox também de fundo triplo, que é muito boa para fazer arroz. Se você tiver a panela normal, principalmente no início, é possível, é indicado que você trabalhe com a sua panela normal. Não é necessário que você tenha panela elétrica. A panela normal, você vai produzir o seu arroz da mesma forma, inclusive os mais antigos, né? Os chefes mais antigos, principalmente lá no Japão, preferem trabalhar com panela normal ao invés de panela elétrica. Então, se você não quer investir, se você não tem dinheiro, você tranquilamente pode fazer o arroz com a panela normal, a panela que você tem aí. Mas então qual que é a diferença da panela normal para a panela elétrica? Ok? Então a gente já excluiu a faca no meu ponto de vista, né? Vocês têm toda a liberdade de discordar. O que diferencia, quais são os pontos de diferença entre panela normal e panela elétrica?
O principal deles é o tempo dedicado e a atenção exigida. Qual que é a diferença? Tempo dedicado e atenção exigida. Quando a gente trabalha com a panela normal, já te falei que é perfeitamente possível você começar o seu negócio com a panela normal. Mas quando a gente trabalha com a panela normal, ela nos exige atenção e tempo, ok? Então, quando você está fazendo o seu arroz ali na panela normal, você tem que estar ali perto, você tem que estar vigiando, porque qualquer erro, qualquer descuido, você tem prejuízo. O seu arroz vai queimar, ou mesmo se não queimar, se tiver uma rapa muito grossa, você está tendo prejuízo com o seu arroz. Obviamente, com tempo, com prática, com experiência, você vai dominando isso, você vai controlando isso e consegue fazer outras coisas enquanto o arroz está fazendo. Mas no início isso é difícil. E mesmo com o tempo, continua sendo difícil. Então, enquanto a panela normal nos exige tempo e atenção, a panela elétrica não nos exige tempo e atenção. Significa o quê? Que quando a gente trabalha com a panela elétrica, se eu souber trabalhar com a minha panela, cada panela é diferente, eu li o manual, eu sei a quantidade de arroz que ela consegue cozinhar, eu sei exatamente a quantidade de água que eu tenho que colocar, eu só coloco o arroz certo, na medida certa, a água na medida certa, fecho a panela, ligo e pronto. Eu vou deixar minha panela ali cozinhando o arroz, quando acaba, ela me avisa. No caso da minha panela, depois eu vou mostrar para vocês, ela apita. Tem algumas panelas que não apitam. Mas aí, enquanto a minha panela está ali trabalhando para mim, eu estou fazendo outras coisas, organizando a minha área de trabalho, preparando os recheios, organizando os noris, limpando, fazendo o que é necessário. Ao contrário da panela normal. Eu consigo fazer isso junto com a panela normal? Consegue. Mas o risco, a chance de você ter prejuízo na produção do arroz é muito maior do que na panela elétrica. Na panela elétrica você deixa ela ali quietinha enquanto você está fazendo as outras coisas. Ok? Então essa basicamente é a diferença entre a panela normal e a panela elétrica. Agora eu vou mostrar para vocês as panelas que eu tenho. Tenho duas aqui. Olha só. Eu tenho essa panela aqui. Essa panela, vou aproximar aqui para vocês darem uma olhada. Essa panela é uma panela Hitachi. Ela é uma panela produzida no Japão. Ela foi comprada no Japão. A minha esposa trouxe ela do Japão quando ela morou lá. E essa é uma das panelas que a gente usa, ok? Daqui a pouco eu vou falar mais detalhes. E essa aqui é uma outra panela. Essa aqui é uma panela multilaser. Uma panela nacional. A gente tem ela há 2 meses. E a gente não comprou ela, a gente ganhou essa panela. Então a gente está trabalhando com ela agora, a gente está testando. Então eu tenho essas duas panelas. Como eu falei para vocês, cada panela tem algumas diferenças, né? A gente precisa ler o manual para entender e trabalhar da forma correta com cada uma das panelas. Essa panela aqui japonesa, tá? Normal, olha aqui, você abre, tem a panelinha lá dentro do jeito como é toda outra panela, né? Qualquer panela de arroz, qualquer panela elétrica, aqui tem as medidas, por dentro aqui ela é antiaderente, toda essa questão, né? Essa panela, como eu falei para vocês, é uma panela japonesa, foi comprada no Japão e essa panela já tem mais ou menos uns 12 anos. 12, não é 2 não, 12. E a durabilidade de um produto japonês é uma coisa surpreendente. Custo acima dos R$1.000. Essa panela aqui então, japonesa, fabricada e comprada no Japão, já tem 12 anos, mas eu fui fazer uma pesquisa hoje em dia para ver como que é uma panela similar, mais de R$1.000. Diferenças, principalmente na questão da rapa, ou seja, a gente coloca o arroz certinho, quantidade de água certinho, depois que a panela apita, a gente pode olhar, tirar o arroz e virar ele no hangiri ou numa bacia, que não dá rapa. Não dá rapa, você não perde 1 grão de arroz nessa panela. 12 anos, a gente não perde 1 grão de arroz. Outra diferença,
ela não faz nenhum barulho. Você liga ali, se não for você ligar e apertar o botão aqui para iniciar, você nem sabe que ela está ligada, fazendo arroz. A gente só sabe que ela está ligada quando ela apita avisando que o arroz está pronto. Se não fosse isso, a gente deixa a panela ali, o povo nem sabe se está ligado ou se não está. Portanto, essa aqui é uma panela de alta qualidade, né? Se você puder investir, se não agora, no futuro, invista em uma panela de qualidade. Compre uma panela japonesa. Você vai ver o que é diferença de produto. Compre uma panela japonesa. Agora não é necessário, né? Mas mais para frente, quando você tiver volume, quando você estiver vendendo muito, invista numa panela japonesa, porque esse investimento vai retornar para você. Por quê? Porque você não vai ter nenhum prejuízo, você não vai perder nenhum grão de arroz. Diferente da panela normal, que depende da gente, né? Da nossa habilidade. Muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa e esquece, quando volta está queimado. Então, essa aqui é uma panela que a gente usa, da marca Hitachi. Tem também uma panela japonesa da marca Tiger, também confeccionado no Japão, que é excelente. Portanto, quando você for comprar uma panela, faça uma pesquisa um pouco maior. E a gente tem essa outra panela. Se vocês pegassem a panela aqui, se vocês pegassem, vocês já iam ver a diferença. A japonesa é muito mais pesada do que a nacional. Essa aqui é uma multilaser, a gente ganhou. A gente está com ela uns 2 meses, né? Da mesma forma, né? Tem uma panelinha por dentro, tem as medidinhas aqui, olha aqui, a graduação. Da mesma forma, aqui, você para ligar é só abaixar o pininho, Quando o arroz está pronto, o pininho sobe e a panela entra em modo de manutenção de temperatura. Ela só mantém o arroz naquela temperatura, mas essa panela não avisa, ela não apita quando está pronta. A outra japonesa apita. A gente está usando ela há 2 meses, certo? É uma panela boa, a gente gostou do resultado pelo custo, porém existe perda. Alguns grãos ficam meio amarelados, sabe? Que é aquele quando começa a queimar, quando começa a fazer uma casquinha. E se a gente não tiver a noção exata de arroz e água a colocar, mesmo quando a gente coloca exatamente como o manual fala, quantidade de arroz e de água, a gente já perdeu algumas gramas de arroz por causa de rapa, certo? Então, diferente da japonesa que a gente não tem rapa, essa aqui costuma dar rapa. Porém, é uma quantidade insignificante. Se você está iniciando o seu negócio agora e quer investir num utensílio, eu recomendo sim que você invista em uma panela elétrica, mesmo que seja nacional. Então, por exemplo, você tem aí R$100. Essa panela aqui está na faixa dos R$100 a R$120. Você encontra panelas de arroz elétrica aí de 80 a 150, até R$200, você compra uma panela de arroz. Não é perfeita, vai dar um pouco de rapa, aí você vai tirar essa rapa, você não vai usar a rapa, certo? Vai ter alguma porção do arroz que vai ficar meio amarelado, que é quando começa a queimar, você retira essa parte, também não vai utilizar. Porém, é interessante que você compre, que esse desperdício é muito pequeno. Esse desperdício é muito pequeno quando a gente correlaciona a vantagem de você deixar o arroz lá preparando enquanto você está produzindo outras coisas. E outras vantagens também em trabalhar com panela elétrica é o seguinte: quando você começar a produzir, quando você começar a ter um volume maior, se você tiver uma panela elétrica, certo? Se você tiver, mesmo que seja uma nacional, qualquer pessoa consegue fazer arroz na panela elétrica, desde que leia o manual, desde que saiba a quantidade de água e de arroz a colocar. Então, quando a sua produção começar a aumentar e você precisar de uma ajuda, você consegue qualquer pessoa, na sua família mesmo, se você tiver filho, se você tiver irmão, você consegue facilmente treinar essa pessoa para fazer o arroz para você enquanto você faz as outras coisas, porque ela só vai precisar medir a quantidade de arroz no copinho que já vem na panela, vai lavar o arroz, que você vai ensinar isso facilmente para a pessoa que vai te ajudar, e vai colocar o arroz na panela com a quantidade de água e pronto. Enquanto essa pessoa estiver organizando, estiver te ajudando aqui a fazer o arroz, você vai estar focada nas outras partes mais importantes, como
a produção em si. Talvez fazer um recheio, talvez enrolar, talvez cortar, né? Então, fazendo um resumo rápido de tudo que eu já falei, qual utensílio comprar? Se você estiver começando agora, se você tem 100, 200 reais, não quer investir muito, que quer escolher um utensílio para comprar, qual utensílio eu indico? Indico uma panela elétrica, certo? Talvez no início você nem necessite comprar nenhum, você faz a normal mesmo. Começou a aumentar o volume de produção, você vai ver que já vai ficar difícil, né? Quanto mais bandejas forem aparecendo, quanto maior for a sua produção, já vai começar a ficar difícil fazer arroz na panela normal. Aí já compra uma panela elétrica para facilitar a sua produção. Diferença, só resumindo, entre panela normal e panela elétrica, basicamente é a tensão. Na panela normal a gente tem um risco, uma chance muito maior de ter prejuízo com arroz queimado e com rapa do que numa panela elétrica. E a apresentação das panelas que eu falei para vocês, enquanto uma panela nacional você vai encontrar uma faixa aí de 80, 120 até 200 reais, você compra uma panela elétrica nacional. Se você quiser investir em um produto de maior qualidade, aí você já vai investir um pouco mais, uma panela japonesa, fabricada no Japão, acima de R$1.000, certo? Então, esse foi o nosso assunto de hoje, panelas elétricas. Se vocês tiverem dúvidas, fica à vontade para a gente conversar, se vocês quiserem conversar sobre isso, ou sobre um outro assunto qualquer, como começar um negócio, como trabalhar com encomenda. A gente tem tempo aqui, fico aqui à disposição para conversar com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa.